Gravando. Bom, boa tarde a todos. Estamos no sábado, no dia 17 de junho de 2023. Estamos começando mais uma sessão de entrevistas, posterior a uma sessão de psicodrama público online, que foi dirigido hoje pela psicodramatista Gelsi Monteiro e que trabalhou sobre o tema apegos e desapegos, né? O grupo constou com uma média de 17 pessoas. Chegamos a aumentar um pouquinho essas pessoas, mas que depois saíram, mas em média ficamos com 17 pessoas, tá? Bom, o trabalho começou com o Gelsi deixando as pessoas falarem o que trazia essa questão do apego, né, dos desapegos, e o que lembrava a questão. Apegos a quê? Né? A dinheiro, a poder, a prestígio, apego a si mesmo. E aí, em função dessa questão do que é desapegar, apego, foi se desenvolvendo, as pessoas foram também colocando, né, que essa questão do apego e do desapego tem muito a ver com a gente, com as nossas relações, aquilo que nós estendemos durante todos os nossos anos de vida. E, e a partir daí, cada um começou a trazer o que tocava mais especificamente, né? Então, nós tivemos uma pessoa que diz assim, mas o apego tem que ver com os papéis que a gente carrega, né? E esses papéis que a gente carrega, às vezes, vêm antes do nosso nascimento, né? Então, como é que é agora manter esses papéis em outros momentos da vida da gente, né? Quando e que a gente então, o que acontece também com desapegar-se também quando a gente muda de cidade, né? O que é desapegar-se também quando a gente pega e vê que a gente está preso a um plano de vida, um ideal, né? Algo que a gente nos prende, que muitas vezes a gente sente como um peso, né? Até como uma mala, né? Que foi um dos personagens que depois vai ser desenvolvido na cena assim, mais para frente, né? E que muitas vezes a gente sente que é um peso, como se tivéssemos assim embrulhando uma chave de fenda, né? Uma coisa que a gente não consegue desembrulhar, que a gente carrega, né? Uma mala que muitas vezes pode ser com alça ou sem alça, né? E, consequentemente, também outras coisas que a gente carrega, né? Por exemplo, que foi trazido, né? A seriedade, né? A seriedade como um peso, né? Uma imagem que a gente carrega da gente, que a gente não consegue se desvencilhar. Então, a partir dessas imagens, dessas cenas trazidas pela plateia, a nossa diretora foi compondo, né, essas nuances maiores que cada lembrança, memória trazia de cada um, e foi compondo uma cena a qual foi trabalhada, né, que era uma cena onde como a gente pode desembrulhar, desempacotar, né, com uma chave de fenda os nossos apegos, né? Como é que, e depois, para onde que na hora que a gente faz isso, para onde que nós vamos, né? Então, foi esse o trabalho a ser que foi desenvolvido, né? E, e a partir daí esse trabalho foi causando um impacto em cada um de nós, que eu vou pedir para que cada um agora fale, escreva um pouquinho como é que foi essa sessão de psicodrama para si, né? Então, quem quiser começar, fique à vontade, né? Mas eu acho que seria interessante, talvez, a Thaís começar, né, Thaís? Você gostaria? Será? Puxa vida. Pode ser. Estou aqui pensando. Mas tudo bem, posso dar o início aí. Então, eu que representei a mala, né? Na Que mala peça era que a essa? gente. Que mala é Então, essa? eu pensei numa mala
muito pesada, muito cheia de cacarecos, sabe? Cheia de coisas inúteis, mas ao mesmo tempo que tinha necessidade de ser reconhecida também, porque acho que tem tanta coisa que também a gente vivencia e a gente também não pode, acho que abrir mão, né? Então, era um pouco, acho que dessa proposta que eu pensei quando me surge a vontade de entrar como mala, acho que de propor mesmo, acho, esse equilíbrio, sabe, entre as duas coisas, né? Entre o que já se passou, mas também permitir uma abertura. Mas inicialmente, assim, o que veio de emoção, assim, ali logo que eu tava no fogo, assim, me senti na cena, foi uma coisa assim, nossa, uma coisa muito pesada, uma mala muito cheia de tralhas, sabe? E acho que era um pouco essa proposta de olhar para ela, assim, né? Thaís, Thaís, Sim, você falando isso me lembra o Osho fala, né? Que os apegos são uma somatória de todas as nossas misérias, sofrimentos, ignorância, né? E escuridão, né? Que a gente se apega, né? E que nos prende. Tinha a ver isso com a sua mala? então, eu muitas vezes me identifico como uma pessoa muito pesada, assim. É, eu tenho essa cara, essa voz, esse tamanho. Muitas vezes as pessoas até associam com uma personalidade, um perfil mais infantil, mas assim, a maneira como eu lido com as coisas, é, assim, eu sou muito ali, assim, sabe? Eu levo todas as coisas muito a ferro e fogo, assim, eu gosto das coisas muito certinhas, eu tenho um perfil controlador, então eu me identifico sim com essa mala cheia de cacareco aí, né? Mas aí surgiu alguma coisa que era uma mala sem alça ou com alça. E aí a Silmara, como é que era? Como é que você disse, como é que foi essa para você essa mala que o pessoal tem que carregar e que se apega aos sofrimentos, aos territórios, às ideologias, às crenças? Como é que a gente se desprende disso, Silmara? Como é que foi para vocês? Bom, quando começou, eu fiquei pensando assim, eu sou desapegada, né? Eu sou desapegada quando fala assim, você tem que doar essa blusa, você tem que fazer aquela doação. Eu sou a primeira pessoa, pode estar nova, pode... Eu saio doando até se eu ver, tiro. Então, eu tenho, não sou apegada às coisas materiais. E aí eu fico pensando assim, essa sessão foi me levando para um lugar para além da mala carregada de, né, como a Thaís falou, essa mala cheia de tranqueiras, né, vulgarmente falando. Para mim, não tem isso. Eu não sou apegada a nada, eu não sou acumuladora, eu gosto de poucas coisas. Na minha casa, deixei tudo vazio, tirei tudo e falei, vou colocar plantas. Então, a gente doou sofá, a gente doou estante, falou, vamos pôr só plantas, uma casa clean. Então, eu fui fazendo isso e isso eu tenho muita facilidade. Mas quando eu fui viajar, a sessão, né, foi sendo dirigida e a Gelsi foi levando a gente para uma outra reflexão, e o ego, que é o João, também nesse cenário eu fui entrando em contato com o meu mundo interno. E aí o meu mundo interno foi assim, o que que eu tenho que eu sou apegada? E aí veio a minha expressão da seriedade, que é que eu ouço que todo mundo fala, né? O quanto é tão sério. E aí eu tenho tô caminhando para essa jornada, sabe? O que que deixa mais leve? É o cabelo mais comprido? Então, eu nunca gostei de cabelo comprido, eu vou deixar, né? Ah, são roupas mais claras, então também vou usar roupas mais claras, porque a expressão externa, na verdade, muitas vezes não diz o interno, né? O interno, eu não quero afastar as pessoas de mim. Eu sou relacional. Eu gosto das pessoas, eu gosto do contato, eu gosto do carinho, eu gosto da brincadeira. Mas às vezes, assim como o João iniciou falando dos papéis hoje, às vezes o papel profissional é um papel que carrega muito.
Então, quando eu falo desse papel, estar numa área de recursos humanos, estar num cargo de psicóloga, o quanto esse papel vem carregado de muita responsabilidade. E aí eu vou saindo dessa responsabilidade e vou entrando no equilíbrio. O quanto essa responsabilidade também pode ser leve, o quanto essa responsabilidade também pode ser saudável, e o quanto essa responsabilidade também pode separar que eu não preciso fazer tudo, né? Que também tem ali a relação eu e o outro, e aí a gente vai construindo uma relação diferenciada. Me levou muito para isso. Eu acho que o psicodrama é mágico e a cada sábado que eu participo, ele volta para uma elaboração e para esse lugar, sabe? Do aqui e agora. Eu acho que a viagem interna que o psicodrama público que vocês realizam, ele proporciona essa vivência. Então, eu saí daqui com mais elaborações do que foi hoje, do que uma mala que eu nem esperava que eu tinha uma mala me fez refletir no meu mundo interno, né? Uma chave de fenda que saiu dessa dureza e trouxe tanta flexibilidade ali, tanta leveza. Então, acho que foi muito rico, né? E até a surpresa, o papel de surpresa. A vida é uma surpresa a cada instante. Também não precisa ter o controle que uma surpresa venha e me surpreenda, né? Uma coisa simples, ela pode ser surpreendida. Então, acho que quando a gente olhar com esse olhar da criança, é pensar que a vida é uma surpresa a cada instante, a cada momento, né? É uma chave que aparece sem a gente esperar, é uma mala que aparece sem a gente pensar, e como ressignificar tudo isso, como fazer uma releitura, né? E o mais que ficou mais impactante é a questão do passado, sabe? Onde esse controle estava, onde nasceu, onde essa seriedade nasceu. Então, reverberou essas reflexões que eu continuo, né? Daqui até lá, eu continuo pensando onde nasceu tudo isso no meu passado e aonde fica no passado, né? E aonde a frase que o João falou, esse presente que constrói esse futuro. Então, como é importante isso, né? Eu agradeço a todos. Muito obrigada, gente. Rodrigo, você, e aí? Você ouvindo tudo isso, vivenciando tudo que você vivenciou hoje, como é que foi aí para você? Hum, Pois é, eu achei assim as alegorias muito ricas, né? Da chave de fenda, embrulhada por um papel, é o papel que a gente faz na vida, né? O papel é para ser uma coisa leve, mas aí aparece uma mala pesada, e aí fica a dúvida se você tem que deixar essa mala pesada para trás ou se você carrega ela com você. E, e aí é aquela, não é, o desapego não poder ser também um apego ao desapego, né? Não é simplesmente se livrar de tudo, é olhar para aquela mala, né? Que é sua, olhar para as coisas, né? E tudo começou com uma visita, com uma viagem a um sítio, e isso me lembrou o sítio da minha tia, a tia da minha mãe, que a gente comia manga no pé, era uma coisa muito linda e assim uma representação que foi muito linda de uma desembrulhar da chave, né? No primeiro momento as coisas ficam escuras, depois você começa a ver outras coisas e a chave de fenda, ela serve para uma coisa ou para poucas coisas, mas se você for flexibilizar, você consegue fazer outros instrumentos. E a mala também é um instrumento que, se for, ela pode carregar outras coisas, né? Não precisa carregar sempre as mesmas coisas. Sei lá, foi muito, muito, muito impressionante, muito interessante. Também mexeu bastante. E você? Como é que é para você, Marisa? Como é que as coisas foram te tocando? Como é que você está aqui agora? Conta um pouco para a gente. Para mim, tudo é uma surpresa, né? Porque é a primeira vez que eu participei, assim, e de repente foi acontecendo, né? Foi acontecendo e veio toda essa imagem da viagem, eu fui me envolvendo mesmo, do sítio, como foi falado, de ter vivido no campo, da imagem do desapego, e aí veio o parafuso, né? Rígido,
que foi uma imagem que eu tive, e aí, de repente, não sei como, eu fui convidada para desembrulhar esse parafuso, né? Fui convidada, né? E aí e o parafuso era um parafuso muito duro, né? E eu tinha que desembrulhar. E aí eu realmente foi uma coisa que eu me senti mesmo na minha vida isso, né? Mas eu não imaginei embrulhado num papel leve. Eu imaginei embrulhada assim, amarrada, uma coisa muito dura, inclusive no embrulho, né? Então eu tinha que romper esse embrulho, tinha que romper. E aí veio isso, porque na minha vida também eu estou assim, né? Eu estou tendo que me mexer, me desembrulhar, porque eu estou rígida, né? Eu estou rígida, eu preciso de exercício. E aí foi acontecendo isso, de eu desembrulhar, de me desvestir, né? E aí, quando eu estava sem a blusa, né, fui tirar a blusa, e aí fiquei sem enxergar direito, e aí eu tive que nadar para tirar, para sair na luz, né? E aí veio de novo a imagem do nadar, que é o que eu estou gostando, da água, da imagem do mar. Aí a cidade para mim era o mar, né? Era o mar, poder nadar no mar, né? No rio, que desemboca no mar, né? Que vira mar, né? Como se diz, né? O rio vira um oceano, e veio toda essa imagem quando eu saí quando eu desembrulhei o parafuso, né? Acho que foi isso, né? Tudo. E aí, o que você sentiu quando você... Conta pra gente, assim, quando você desembrulhou esse parafuso e se viu nadando no mar, conta aí, sensação, assim. Foi uma sensação de leveza, né? Que é o que eu gosto para mim, né? É, é a leveza, é a liberdade, né? É a liberdade. Então, eu imagino eu hoje estou numa cadeira de roda e eu consegui sair da cadeira de roda, porque a cadeira de roda também é a minha liberdade, e eu consegui avançar, sair da cadeira de roda e poder estar livre, né? Estar nadando, é como estar no ar também, voando, mais ou menos a mesma sensação. Então foi uma grande leveza, né? E aí eu até saí da imagem central, que era o desapego da história, de toda a vida, como é que eu me desapego da vida, né? Mas também eu acho que eu participei um pouco, me veio muito essa imagem da a mala, não ser só deixada de lado, ela ser desembrulhada também, a mala, né? Descarregada, porque a vida da gente são lembranças importantes, a memória é importante, né? Aí eu vou ter que falar um pouco da minha vida. Eu também vivi com os indígenas, né? Então é importante você ter a, a história marcada, mas também que história, né? O que marca, você vai fazendo o teu passado, vai fazendo o teu presente, né? Os indígenas não têm futuro também, não tem a palavra futuro tanto, é viver o presente. É Então que os veio indígenas tudo viram... isso na minha cabeça, né? A imagem não é desapegar totalmente, né? É ter na mala o que é importante, o que marcou a história da gente. Não É sei. interessante que você falando isso lembra que os indígenas talvez estejam presos a um tempo fenomenológico, a um kairos, como é que eles chamavam antigamente, né? Que carrega naquele momento o presente, o passado e o futuro. Enquanto os apegos, muitas vezes, a gente fica preso no cronos, né? A um passado que a gente traz para o presente, que a gente repete no futuro e que nos prende, né? Eu acho que foi muito interessante o trabalho de hoje para mostrar isso, né? Que necessariamente os apegos têm que ser redefinidos a cada momento da nossa vida, né? Para dar possibilidade para que façamos desapegos,
mas que também não nos apeguemos aos novos desapegos, né? Como foi dito no grupo, né? Ou seja, que a gente continue vivendo, né? Então, isso foi muito legal. Tá? Mas eu queria, antes, assim, perguntar como é que foi para você, Gelsi? Você que trouxe esses temas, como é que foi esse tema que você trouxe, o que fez você trazer, como é que você viu sendo desenvolvido? Fala um pouquinho. Você, como diretora, tem o tempo que você quiser aí para falar sobre isso. Não, não muito para a gente não cansar o nosso espectador, né? Mas foi interessante que esse tema já apareceu há 2 semanas atrás, em outra direção, dos desapegos e dos apegos, né? E eu resolvi trazer de novo aqui hoje nesse grupo, né? E teve um desenrolar diferente, né? Cada vez é diferente. E aí as pessoas foram trazendo muito reflexões sobre a que se apegam, de que se desapegam, né? E aí fui pedindo histórias e fui recolhendo trechos ou palavras que me pareceram marcantes, né? Uma pessoa que ouviu uma adolescente dizer: estou me desempacotando, me desembrulhando. Achei isso bárbaro, né? Porque isso é tudo do desapego, né? A pessoa está se desembrulhando, né? E é próprio de adolescência mesmo, né? Mas como representar isso, né? Mas uma outra pessoa que se apegava a tudo, aos seus instrumentos de trabalho, suas chaves de fenda e etc. Então, ficou também marcante essa expressão, né, de como você pode se prender a alguma coisa muito rígida também. E aí tinha muitas mudanças de cidade, né? A pessoa mudava de cidade, tal, mudava de vida, e apareceu a vontade de desapegar da seriedade também. Aí começamos a montar uma cena, eu fui trazendo para personagens esses componentes que vieram de várias histórias e botando para conversar, né? Nem eu sabia se isso ia dar certo, é lógico, porque né, todos nós somos atores, todo mundo representa, né, de improviso, mas a gente não sabe no que vai dar a história, né? A história começa, a gente traz uns componentes, mas como vai se desenrolar a gente não sabe. Até teve um momento da mala que era outra coisa, nem me lembro o que era que a gente pediu, e a pessoa falou: não, mas eu estava pensando em uma mala. Eu falei: que vem a mala, né? Porque a vida é feita de surpresas também, e as cenas também, né? A dramatização também é de improviso e é assim que corre. E você fala uma coisa, espera uma reação e vem outra. Isso é o que mais traz o aprendizado e o desenvolvimento dos sentimentos da gente no meio das cenas, né? E foi desenvolvendo e foi surpreendentemente muito boa a cena toda que nós tivemos, né? Foi tocante para a maioria, todas as pessoas comentaram, né? Como tocou e etc. E como isso desenvolve as emoções. E a coisa do desembrulhar realmente foi muito legal, porque o que era muito duro, né? De fenda, parafuso, mas virou uma coisa muito flexível no movimento corporal. E aquilo foi um desembrulhar que todo mundo sentiu lá no fundo, né? Foi uma coisa muito sentida mesmo. Assim como a mala trouxe toda a questão de você ter alguma coisa. Uau, nada, a gente não vive no desapego total, né? Existe uma parte que constrói a gente é construída de passado também, né? Tem o que a gente desapega e o que a gente leva junto, e aí é que vai se construindo toda essa história. Então foi uma sessão muito gratificante. Muito gratificante, eu acho que para muita gente, pelo que todos compartilharam, né, no final desse nosso encontro. E eu agradeço demais a todo mundo que participou e a quem esteve ouvindo também, né? Porque também é importante que tem gente que está ali ouvindo e de vez em quando vem e fala: olha, eu vi isso, ou gostei disso, ou senti aquilo. Tudo isso faz parte de uma grande. Ah, e no começo, não sei se vocês lembram, no aquecimento, eu pedi para as pessoas conversarem uns com os outros, como uma sala de visita. Que muitas vezes não acontece isso, muitas vezes todo mundo fica focado na direção ou numa representação, mas antes disso, né, uma pessoa fazia perguntas para outras, assim, e foi circulando a
comunicação. E foi criando essa grupalização, assim, que permitiu essa liberdade, né, de atuar dramaticamente sem muita inibição, né? Ou com inibição também, né? Que a inibição veio, depois voltou e se transformou, né? Então foi muito interessante essa nossa sessão de psicodrama público de hoje. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a você, Gelsi, e também vamos terminando por aqui nossa entrevista, dizendo que sábado que vem temos outra e continuamos aqui fazendo as nossas entrevistas no YouTube, e a gente espera que também agregue novas pessoas aos nossas conversas, ao próprio Psicodrama Público Online. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana. Até. Obrigada, Tê, obrigada. Obrigado.